colegas, cara, não se esqueçam que isso a gente pode esteja brincando aqui e o pessoal do exame fundamental às vezes comovida da hora corretinha e tudo, né? Imagina esse efeito na rua. E ele estava comentando que tem cara que infelizmente é profissional nisso, né? Que tem família, tem carro e tem um ponto onde ele vai lá escondidinho, passa o dia dizendo maltrapilho, ganha uma grana, imagina por dia. Aí tu imagina por dia, em pouco tempo, com uma escola de brincadeira, o cara tira 6,75. Num dia ali, numa praça, bicho, vai tirar uma grana boa, multiplica por 20 dias de trabalho. Loucura, né? Por isso que o certo, o que é o certo no semáforo? Não dá. Não é porque tu é mau, é porque na verdade tu quer resolver o problema de uma forma muito mais ninja, né? Certo? Vocês lembram daquele cara do comida tudo bem, comida eu acho que é fácil. Parabéns, comida é fácil. Eu lembro que tinha um cara que ele defendia na internet os mendigos do mundo irem para os Estados Unidos, porque lá era tudo muito bom. Ele tinha internet, tinha comida, tinha roupa. Tu vê, né, cara, quando o Estado funciona, o Estado recolhe essas pessoas e obriga elas a ficar, né, num abrigo com uma série de regras. Pô, tu vê que é uma forma inteligente, né, de tirar as pessoas da rua e tentar reinserir, né? Ô galerinha, olha só, eletrodinâmica, essa parte é muito mais gostosa que eletrostática. Na nossa prova ainda vão cair questões de eletrostática, né? Lembra, né? Porém, essa aqui vai ser muito mais gostosa de brincar. Adivinha o que é isso aqui? É um fio condutor. É um fio condutor. Observem que eu coloquei partículas passeando no fio. Sabe por quê? Porque quando a galera começou a brincar de corrente elétrica, isso era de 1700 e pouco para 1800. E o átomo foi descoberto da maneira como a gente conhece, com os elétrons na parte externa, elétrons negativos, pela experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr, que data de 1900. Por isso, no início dos estudos de eletrodinâmica, o pessoal supunha que as cargas elétricas que produziam a corrente elétrica eram positivas. Foi um erro. Até hoje a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica o sentido errado. Olha que loucura. E como é que a gente pode calcular esta intensidade de corrente elétrica? Imagina que eu pudesse ter uma máquina, que eu pudesse observar o fio e ver as partículas passeando dentro do fio. Se eu pudesse contar quantas partículas estão atravessando uma região num determinado intervalo de tempo, seria uma forma de medir, né, se a corrente elétrica é alta ou baixa. Por isso que alguém definiu há muito tempo atrás que intensidade de corrente elétrica, que nós usaremos a letra I, é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Lembra que quantidade de carga é lá do começo do ano, é número de partículas vezes a carga elementar. Lembra? Alguém lembra o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, que é tanto a carga de um próton, elétron ou próton. Parabéns. Eu fiz na hora que eu estava dando essa aula no ar, eu fiz assim, eu botei. Aí uma menina olhou para a apostila, o senhor da apostila não tem módulo? Aí eu falei, não é possível, nenhuma delas tem módulo. Aí ela deu uma folhada a mais e viu, não, tem uma outra aqui que tem módulo. Mas eles deram 3 fórmulas, ela falou. Que exagero. A definição de intensidade de corrente elétrica é essa. As outras fórmulas que vão derivar dessa é só tu usar um pouquinho de bom senso e nós vamos comentar futuramente. O que eu estou querendo te dizer quando eu boto um módulo ali? Que não me interessa se a carga é positiva ou negativa, não interessa. Exemplo bem bobinho. Em um fio atravessam 20 coulombs de carga em um tempo de 5 segundos. Determine a intensidade da carga elétrica, da corrente elétrica, claro. 20 coulombs dividido por 5 segundos dá 4 coulombs por segundo. Que a partir de hoje nós chamaremos de ampere para homenagear um grande gênio da área. 4 ampere. Quais 3 tipos de perguntas eu posso te fazer para utilizar essa fórmula? Qual é o I? Qual é o tempo? Qual é a quantidade de carga? Eu posso perguntar, né? Eu posso te dar o I, te dar o tempo e te perguntar quanta carga atravessou a coisa. Certo? Isso, né? Mas assim, não dá nem para complicar com essa fórmula, concorda comigo? Só tem 3 coisas, está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. É o máximo que precisa fazer. Aí, claro, pode ter interpretação de texto, pode ter gráfico, pode atrapalhar. Mas
mas a ideia da intensidade de corrente elétrica ela é simples. Aliás, é importante tu não fica chamando teu amigo pelo nome completo o dia todo, né? Ô Carlos Alberto Rodrigues da Silva. Ô Carlos Alberto Rodrigues da Silva, por favor. Ô Carlos Alberto Rodrigues da Silva. Não dá, né? Concorda comigo? Ou seja, olha o nome completo da criança. Intensidade de corrente elétrica. Aí tu fica íntimo. Aí tu começa, ô corrente elétrica. Aí daqui a pouco a corrente é. Tá entendido? Então, não conhece, não tem intimidade. Tem que saber o nome todo. Intensidade de corrente elétrica. Depois, 2 dias fazendo conta. Corrente elétrica. E daqui a pouco, a corrente deu 3 amperes. Tá beleza? Então, corrente aqui não é corrente de pescoço, não é corrente de pendurar nada, é corrente elétrica. Ele pode, tipo, me dizer assim, o N dos prótons é 10, e daí, num tempo de 15 segundos. Daí eu vou ter que descobrir aquilo ali também, né? Com certeza. Passaram 1 milhão de elétrons em 10 na menos 6 segundos, calcule a corrente elétrica. Ó, mais uma ideia boa que me deu para questões. E no vestibular tem. Isso é uma coisa boa, tá? Tu vai tentando projetar e o cara pode me fazer esse tipo de pergunta, aí depois tu vai começar a fazer exercício, tu vai ver, putz, pode mesmo, tá fazendo as perguntas que eu supus que ele faria. E tu supor esse tipo de pergunta já faz teu cérebro achar uma resposta para isso, né? Então é sempre bacana já ir te perguntando, pode acontecer aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer isso, será? Isso aí não, porque tem que ser o menor aqui, o maior aqui. Não é por isso, o lado não é por isso, porque se eu fizer isso na prática, Vai dar só circuito. vai dar um curto-circuito na bateria. Isso não é interessante. Isso é perigoso. Se tu tentar pegar uma DDP, uma bateria, uma tomada e usar fio condutor para conectar um polo no outro, cara, é cagaço na certa. Outra, esse fio, mesmo que tu insista, vou pegar a luva aqui, vou na marra. Esse fio vai começar a ficar rubro e vai derreter. Por isso que a gente não consegue fazer isso. Passa tanta coisa aqui pelo fio, tanta corrente elétrica, tanta intensidade que o fio funde. Mesmo que o fio fosse grosso, cara, porque fios pequenos assim, eles têm pouca resistência elétrica, então não daria para fazer isso. Mas eles tentaram, e isso. Na hora que eles começaram a perceber que a corrente elétrica era muito alta, eles pensaram, vamos botar aqui no lugar do fio algo que resista à passagem de corrente elétrica. Um aluno retrucou, senhor, mas não resiste totalmente, né? Não, se eu botar borracha aqui não vai acontecer nada. Borracha é isolante, eu tenho que botar um condutor, mas que não conduza tão bem quanto o fio. Então, o nome deste dispositivo é resistor, o nome dele. Ele possui uma característica que eu vou te apresentar hoje, que é a resistência elétrica. Mas o objeto é o resistor. Como é o nome disso aqui? Tem Fonte de tensão. fonte de tensão, DDP. O grandão? O pequenininho? Qual é o sentido convencional da corrente elétrica neste circuito? É do mais para o menos, porque eu largo baguinhas positivas e lembro que os opostos se atraem. Então a corrente vai ser no sentido horário, tudo bem para vocês? Mas e a corrente real? É anti-horário. É anti-horário. A corrente real, os elétrons fluirão no anti-horário. Nada demais. Se Pois eu não. mudar ali o menos com mais, daí vai ser... Muda tudo. Vai mudar, né? Sim. Tá, e qual que é o certo? Não tem certo. Não tem tanto faz. Imagina, imagina, isso aqui é um controle remoto. Aí eu estou virado para lá, as pilhas estão mais e menos. Eu viro o controle remoto para cá, mudou a posição. Tá vendo? Então quando tu muda um objeto de posição no teu dia a dia, o mais ou menos troca de lugar, né? Ou seja, o cara que analisa o controle remoto na posição de vocês, o cara que analisa o controle remoto na minha posição, vão ter visões diferentes do circuito, né? Não é por isso que um vai calcular diferente do outro. É que eu tava pensando na tomada, tipo, na tomada, isso é mais. Entendi. Na tomada tem padrão. Na tomada tem padrão, certo? Aqui não vai ter. Pessoal, o que esse resistor faz? Resiste à passagem. Aí a galera percebeu que quando fazendo um circuitinho desse, continuava esquentando, mas não a ponto de já dava de estudar o fenômeno. E tu sabe que cientista, quando vai estudar um fenômeno, ele anota o que ele está fazendo, não é? Nunca é de cabeça. Para que eu possa estudar esse circuito, eu vou precisar de 2 instrumentos elétricos. Eu duvido que tu adivinhe o que eles fazem. Adivinha o que o amperímetro mede? Ampere, parabéns. Ampere. Adivinha o que o voltímetro mede? Meu Deus! Vai ter uma aula que eu vou te ensinar como é que o amperímetro é conectado no circuito,
que é em série, que a resistência dele é nula. Vou te ensinar que o voltímetro é conectado em paralelo, que a resistência é infinita, mas isso é só no futuro. E o que é aquele daqui que a gente bota um do lado e outro do outro para nossa Aquele que tem o quê? Aquele que tem um botãozinho para girar? Isso. Aquele é o multímetro. Por que ele é multímetro? Porque ele é amperímetro, Ele é tudo junto. porque ele é voltímetro, ele é ohmímetro, que talvez tu ainda não saiba o que é, mas eu vou te ensinar hoje. Tem a ver com ohm. Tudo bem até agora, galerinha? Então não mexam em nada no laboratório virtual, por favor. Cuidado, a apostila ela vai direto para a resposta final. Eu vou te contar historicamente como é que o sujeito teve a sacada no laboratório. Vai ficar bem mais fácil para o teu coração assimilar. Vamos ao laboratório. Que bela manhã para ir para o laboratório. Eu vou anotar as tensões, as voltagens, popularmente falando, e a intensidade, porque o amperímetro vai me dar a intensidade e o voltímetro vai me dar a DDP. Hoje no laboratório tem uma fonte com botão, já tu coloca a DDP que tu quiser. Na época as pilhas eram vasos com ácido e metais pendurados, né? Era uma coisa louca. Ali é um I ou não? É um I. Vou tentar 10 volts, deixa eu ver se é 10 volts mesmo. Oh, é verdade, 10 volts. Deixa eu ver um amperímetro. Oh, sim, 5 amperes. Tá, ampere, o I sempre vai ser metade do V? Não sei. Tu vê, tu ficou agoniado, eu fiz uma vez, tu já quis achar a resposta. É porque tem certo? uma noção dela. Relaxa, relaxa. 10. Oh! Engraçado, como é que tu sabe se tu nunca teve essa aula? É intuitivo, né? Toda a física é intuitiva? Não. Tem coisa que é muito perigosa. É aí que eles vão te pegar, porque o cara vai fazer questões de física, algumas que a intuição funciona e muitas que a intuição falha. Caramba! Nessa aí não tem o que ver, né? Dobrou a tensão. Dobrou a tensão. Meu Deus! Triplicou a tensão. Ufa, estou mais aliviado. O sujeito que olhou isso pensou, a corrente que percorre o resistor e o fio também, lógico, é Diretamente proporcional. a tensão que foi aplicada sobre ele. Vocês perceberam que quando dobrou a tensão, o próprio coração de vocês vomitou a resposta dobrando a corrente? Faz sentido botar uma bateria 3 vezes mais poderosa e passar uma corrente 3 vezes maior? Ou como faz sentido? Como faz sentido? Há anos eu dou essa aula, raramente o aluno erra esta relação. Ele nunca assistiu aquela aula, todo mundo acerta. Vou te mostrar uma coisa na física que é anti-intuitiva, só para tu perceber como a física é perigosa. Licença, incômodo. Diagrama de corpo livre na cadeira enquanto ela deslizava para lá. Diagrama de corpo livre, vai, primeiro ano. As forças, gente, as forças que atuam no corpo. Pra direita, Anormal. pra baixo. A gravidade. E o E a... Erraram, usaram a intuição e erraram. E não foi um ou não, foram vários. Tem um erro absurdo nessa diagrama. Um erro absurdo, absurdo, absurdo. Não tem força nenhuma pra frente, galera. Vocês estão doidos. Vocês estão viajando. Eu não perguntei diagrama de força quando eu estava empurrando a cadeira. Eu perguntei diagrama de força depois que ela já tinha abandonado a minha mão. Esse é o diagrama. Por que está dizendo que tem força pra frente? Porque ela está andando pra frente. Está agindo como uma pessoa normal que não entende de física. Tens que entender que o teu olho mente para ti, o teu coração e teu cérebro te enganam o dia todo. Movimento e força são coisas relacionadas? Não, a gente acha que é no dia a dia, mas Newton nos disse que não. Como é que a cadeira ia pra frente, gente? Eu já não estava mais empurrando, é inércia, pô. Tu viu como a física é foda? A primeira lei de Newton quase ninguém absorveu ainda. A galera acha que um corpo ir pra frente, ele tem que ser empurrado pra frente. Então eu vou te perguntar. Enquanto o giz subia aqui, não tinha ninguém encostando nele, né? Quais forças atuavam no giz? Gravidade. E só. E ele estava subindo.
mas subindo desaceleradamente, porque ele subia por I. Eu demorei uma década para botar isso no meu coração. A primeira lei de Newton. Tu vê que delicado, né? Certo? Então tudo na física é intuitivo? Não, tem muita coisa na física que tu vai ter que te treinar para os caras não te pegar no vestibular. Certo? E o cara que dá aula de física, ele sabe exatamente onde é que os alunos mais erram, porque ele passou anos fazendo aquilo. E o que ele vai colocar no vestibular? Aquilo que eles mais erram, aquilo que as pessoas usando o coração não vai funcionar. Tem que fazer exercício. Eu, se fosse tu, revisaria dinâmica, principalmente as leis de Newton, que são bem chatinhas, embora seja fácil de enunciar, né? Certo? É difícil de exercitar e de não errar nessa parte. Gostei. Legal. Será que agora que eu fiz esse estudo eu posso garantir que tudo no mundo, quando dobra a tensão, dobra a corrente? Não. É assim que é a ciência? Não. A ciência tem que estudar milhares e milhares de vezes. Quem estava estudando isso era o homem. Ele primeiro estudou aquele resistor, mas ele resolveu tirar aquele resistor e colocar outro no lugar. Ele colocou um resistor de carvão. Tudo bem para vocês? Vocês lembram que carvão é condutor? Vocês sabiam disso? Que carvão, grafite é condutor? Te contei quando é que eu fiquei sabendo disso? No laboratório de química. Estava eu no laboratório de química, o professor se enrolando, eu com um lápis na mão, eu olhei uma tomada, olhei para o lápis, eu sabia que madeira era isolante, coloquei o lápis com vontade num plugue e com vontade no outro plugue da tomada, sabendo que nada ia acontecer, porque apesar de eu ter pouca idade, eu já sabia que madeira era isolante. Aí eu olhei para a bundinha do lápis, vi aquele grafite e me perguntei, será que grafite é isolante? Eu botei o lápis na tomada e botei o dedão na traseira do lápis. E imediatamente olhei para os lados para ver se ninguém tinha visto aquele vexame, né? Aquele carcaço que eu tinha tomado, ninguém viu e eu fiquei quietinho. E só fui dividir isso com os meus alunos no futuro. Então, na verdade, naquele dia em que eu coloquei a ponta do lápis na tomada e botei o dedo na bundinha do lápis, como por dentro do lápis tem carvão, tudo bem para vocês? Né? Aí então eu descobri que o carvão é... Thomas Edison já sabia disso. Quando ele tentou inventar a lâmpada, as coisas que ele colocava no filamento da lâmpada, que era esquentava tanto que estourava, queimava. Ele, depois de mais de 1000 tentativas, ele ficou tão puto que ele pensou assim, eu já vou botar alguma coisa queimada ali, eu quero ver queimar. Aí ele botou um pedaço de carvão, e aí demorou a queimar, porque já estava queimado. E aí inventou a primeira lâmpada do mundo. Que loucura, né? Dizem que foi quando o homem venceu as trevas, certo? Quando Thomas Edison inventou a iluminação, que já foi instalada, né, alguns anos depois, né, não sei se foi em Nova York, em primeiro lugar, certo? Muito dinheiro, muito dinheiro. Só que na época o capitalismo não era assim, né, tão absurdo, né? Não são as somas de dinheiro que hoje a gente vê alguém ganhar, né, com uma grande sacada. Ô galerinha, tu vê que interessante, né? O cara foi pro laboratório, teve essa sacada, mediu tudo isso, mas não ficou satisfeito, quis estudar mais. Ele botou um novo resistor. O novo resistor era de... Só por curiosidade, podia ser de vários outros materiais. Vamos ao laboratório estudar este novo resistor. Eu só tenho 3 baterias no meu laboratório, 10, 20 e 30 volts. Estou falando para ver o que vai te acontecer. 10, 20 e 30 volts. Aí eu botei 10 volts. Deixa eu ver. Não é possível. Sim, 20 amperes. Oh, não acredito. Meu Deus, como é que tu concluiu isso? Porque para o dobro de tensão, o dobro de corrente, o triplo de tensão, está no coração da galera, é intuitivo. Agora é lei, agora todo mundo vai obedecer isso. Eu testei 2 caras, não é o suficiente? Claro que não, a vida é complexa pra caramba. Ou dizem as más línguas que o homem colocou a mãe dele no circuito. A mãe, vem cá. E ele mostrou que com o dobro de tensão, passava o dobro de corrente na mãe dele. O triplo de tensão, o triplo de corrente. Bizarro, hein? Tô brincando, tá? Certo? Mas ele fez com tanta coisa ele fez, com um rato morto no laboratório fez. E aí então ele escreveu uma lei que a gente conhece hoje como primeira lei de Ohm. Já vai, daqui a pouco ele já volta, assim, fica com a mãozinha pra fora. Tipo aquele socorro. Ó, primeira lei de Ohm. Olha o que o Ohm disse. O resistor, ou melhor, desculpa, a corrente
que tipo? Elétrica. Corrente elétrica é Diretamente. em um resistor, para ficar bem bonito. Pode completar. É, Diretamente proporcional. ó, a galera que tá acordada sabe, é diretamente o quê? Proporcional. Não é inversa. Proporcional. Não. Proporcional A voltagem. a voltagem, para não ficar popular, a tensão ou ainda a DDP aplicada a ele ou sobre ele. É honesto isso? É. Tanto imagina, né? O cara foi pro laboratório, testou um monte de objeto diferente e concluía que sempre que ele dobrava a tensão, dobrava a corrente, triplicava a tensão, triplicava a corrente. Publicou em revista científica. Um outro cientista do outro lado do mundo leu e falou, será? Fez o laboratório dele, confirmou. Porra, esse homem é foda, cara. Esse homem é foda. Lei de Ohm, pode botar no livro. Passaram mais alguns anos, a galera foi testar alguns materiais, por exemplo, semicondutores, por exemplo, o gálio e o silício, né? Que vocês todos têm no bolso de vocês agora, porque é o material usado para chip do computador. Né? Lembra que o celular tem um computador muito mais ninja do que os computadores usados nas naves da NASA, só que é muito menos confiável, mas é muito mais rápido. Então esse silício aí, esse galho que tem em cada chip de computador nos bolsos de vocês, ele é um material ou seja, a hora ele conduz, aí eu boto 10 volts e não acontece nada. Eu boto 20 e não acontece nada, zero corrente, eu boto 30, a corrente vai lá para cima. Caramba, eles descobriram que nem todo material obedece à lei de Ohm, então não é lei. Então não é lei, porque lei é aquilo que funciona para tudo e para todos. Vamos jogar fora. Vamos jogar fora. Vamos jogar fora? Por que eu teria te explicado se eu ia jogar fora? Seria um absurdo. Eu vou botar uma palavra e vou transformar em lei. A intensidade de corrente elétrica em um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada a ele. Aí a colega me pergunta imediatamente depois, senhor, o que é ôhmico? É os que ele testou? Justamente é aquilo que é o cara que ele estudou e que obedeceu a lei dele. Resistor ôhmico é aquele que obedece a lei de ôhmico. Beleza, galerinha? Todo resistor é ôhmico, né? Não. Acabei de te falar que não. Que tem resistor que pode ser feito de material que não obedece à lei de Ohm. Não precisa ficar magoado, porque quando tu for fazer cálculo vai ser sempre ôhmico. Fica tranquilo, não magoa. Pode perguntar. Olha só, tá, se ele mandar eu, analisar o V e o I, por exemplo, ele tem que me dar um campo diferencial, porque eu não vou saber se o I vai, ser pela metade, Se eu não te... Exato, mas eu vou te ensinar a calcular isso, aqui é só o começo da aula. Tu vê, né, um professor normal talvez chegasse e falasse, galera, a definição de resistência elétrica é R igual a V sobre I, vamos embora, vamos fazer conta. Não, eu queria te mostrar como é que uma pessoa normal, de carne e osso, no laboratório, vendo algo com os olhos que a terra é de comer, teve sacadas. E por enquanto aquela sacada que tu quer ter, não dá pra ter, porque aqui foi a metade, mas aqui já foi o dobro, podia ser um terço, podia ser com vírgula, outra. No laboratório virtual os números são bonitos, no laboratório na prática é só encrenca. O equipamento queima, tem que fazer de novo, aí teu amigo anotou errado, um dado arruinou todas as tuas horas de trabalho no laboratório. Laboratório, cara, o cara tem que gostar, tem que ser rato laboratório. Por isso tem físico teórico e tem físico de laboratório. Às vezes o cara da teoria pensa, mas quem vai fazer a coisa acontecer é o cara do laboratório. Então tu vê, né, com cada um na sua área, mesmo na física. Como é que fica o gráfico do V por I para resistores ôhmicos como esses apresentados? Aumenta o V, aumenta o I. Dobra o V, dobra o I. Como é que fica o gráfico? Uma reta passando pelo 0, 0. Então se tu olha um gráfico desse aí, tu sabe que o resistor é ôhmico. Um gráfico assim, não ôhmico. Não ôhmico. Certo? Ou seja, pra gente, resistor ôhmico é aquele que o gráfico V por I é uma linha reta passando pela origem. Afinal, a corrente que percorre o resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada a ele. Beleza? Tu acredita que a UFSC já fez essa questão? Ela dava um monte de gráfico e perguntava qual que era do resistor ôhmico. Caiu na UFSC 2 anos seguidos. Só isso, gráfico, reto, ôhmico. Nós vamos fazer depois essa questãozinha. Agora olha só.
fiz pesquisas aqui no laboratório, esse era o resistor 1, né? Esse aqui já era o resistor, mas eu precisava de uma forma de medir o quanto eles resistem. Aí eu pedi ajuda para a galera do 3A, um amigo sugeriu uma definição para resistência elétrica. Qual é a diferença entre resistência elétrica e resistor? Não é a mesma coisa? O resistor segura a corrente. Porque na outra aula tu fez uma setinha e botou o computador. Resistor entre parênteses e resistência elétrica. Sim, alguém já pegou a manha? Qual é a diferença entre resistor e resistência? O resistor não é o que segura a corrente. Resistor é o objeto. Resistência é a característica deste objeto. Por exemplo, pessoa e amor. Pessoa é o objeto. Tudo bem? Amor é o que esse objeto sente. Tudo bem pra ti? Beleza? Então é muito importante saber que resistor é o objeto físico que tu solda no circuito e resistência elétrica é uma característica deste resistor. O amigo sugeriu a seguinte definição para resistência: V I sobre V. Boa, garoto, vamos ver se funciona. Vamos ver se a tua ideia é boa. Me ajudem a calcular a resistência elétrica deste resistor 1, por favor. 5 sobre 10, que na matemática profunda, 0,5. Tudo bem para vocês? Me ajudem com o resistor 2, por favor. 10 sobre 10. Ah não, 20 sobre 10. 20 sobre 10. Eu pergunto a vocês, faz sentido o resistor 2 ter mais resistência que o resistor 1? Um absurdo total e completo. Um absurdo total e completo. Queria que vocês enxergassem o tamanho do absurdo e por quê. Porque Absurdo! Porque teria... Por que é um absurdo dizer que o R2 tem mais resistência do que o R1? Por quê? Por quê? Porque são materiais diferentes de Porque para os mesmos, Voltagem. para os mesmos, 10 volts. 10 volts. o cara que deixa passar mais corrente é o 2. Como é que o cara que deixa passar mais resiste mais? Faz sentido? Então a ideia do amigo para a resistência elétrica foi um fracasso. Putz, que azar! Não é. Vamos tentar outro para ver se faz sentido? Só estou te mostrando, cara, porque uma invenção, uma definição, ela não nasce do além. O cara primeiro quebra a cara, ele tenta de um jeito, ele vê se aquela sacação dele reflete a verdade. Se não reflete a verdade, ele muda. Tu sacou a ideia? Esse cara deu 2 de resistência. O cara que deu a resistência maior, ele deveria resistir mais. E eu mostrei para vocês pela tabela que quem está resistindo mais é o R1. Então tu vê, foi infeliz. Outro, o guri bom, ele falou meio que... Ele não olhou o livro, ele falou do fundo do coração dele. Aí depois ele foi ler o livro e viu que ele errou. Ele, não, professor, deve ver sobre... Não, amigo, eu te agradeço tu ter errado. Foi importante tu errar para mostrar para a galera que caso tu erre uma invenção, todo mundo vai perceber que tu errou e não vai aceitar a tua invenção, vai querer outra. Será que assim vai funcionar? Os dois têm que ser igual, né? Vamos ver se vai funcionar. Será que tem que ser igual? Vamos ver. R1. 10 sobre 5. Pode ser 10 sobre 5, mas eu queria outro. 20 sobre sobre 10. 10. Ou 30 sobre 15 ou 20 sobre 10. 20 sobre 10 eu acho que é mais gostoso. 20 volts por 10 amperes. Qual foi a resistência do resistor 1? 2 volts por ampere, obrigado. Resistor 2. 20 sobre 4. Isso, eu vou pegar o de baixo só para provocar. Eu vou pegar 30 sobre 60. Dá 0,5 volt por ampere. Faz sentido o resistor 1 ter dado mais resistência elétrica do que o resistor 2? Faz, porque ele de fato resiste mais. Quantas vezes ele resiste mais? 4 vezes. Quantas vezes maior deu a resistência? 4. Porra, que definição boa! Mas tu viu, cara, não é que tá na Bíblia ou que o cara chegou e teve uma visão. Não, o cara tenta de um jeito, tenta de outro. Na hora que faz sentido físico, ele, essa maneira de calcular é boa. É por isso que a definição de resistência elétrica é V sobre I e não I sobre V, porque I sobre V falha. V sobre I funciona. Mas se
contrário de resistir? Deixar passar, conduzir. Então, peraí, a definição contrária é uma boa definição para conduzir, condutância. Resistência, condutância, que seria aí sobre... Mas eu só vou mostrar isso numa próxima aula. Por enquanto, vamos deixar latente a condutância. Vamos se concentrar na resistência. Ficar chamando de... Primeiro, o que significa 2 volt por ampere? Cada ampere passa... Para poder passar 1 ampere, precisa de 2 volts. O que significa 0,5 volt por ampere? Para passar 1 ampere, precisa jogar em cima da cabeça do cara 0,5 volts. Tranquilo? Nada demais. Para homenagear um grande cientista da área, a partir de hoje chamaremos volt por ampere de ohm, que é essa letra grega que eu só vou desenhar correta hoje. Aliás, agora, porque daqui a pouco ela vai ficar assim. Tá combinado? Isso aqui é a letra grega, ômega, que nós chamaremos de ohm. Tudo bem? Eu vou fazer ela assim. Tá beleza? Esse cogumelinho torto aqui é o ohm dos gregos. Que nenhum grego assista isso, tudo bem? Mas vai ser assim porque a minha letra é nojenta, já estou avisando. Então a primeira vez que vai ver um ohm decente aí saindo do meu punho. Ômega, letra grega ômega, que agora é ohm. 2 o quê? Ohms. Meio ohm. É a unidade de resistência elétrica, que é a característica dos resistores. Cara, olha só, quando eu tinha a tua idade, eu aprendendo isso, eu não sei que curto-circuito deu os meus neurônios, que eu achei que isso aqui era a primeira lei de Ohm. Isto aqui é a primeira lei de Ohm? Não, a primeira lei de Ohm só nos alerta que um resistor ôhmico, a corrente é diretamente proporcional, atenção, isto é a definição de resistência elétrica que é sempre válida. A primeira lei de Ohm é sempre válida? Não. Só para resistores? Mas agora que a gente sabe que resistência elétrica é V sobre I, eu posso escrever a primeira lei de Ohm de uma forma muito mais sucinta. R é igual a uma constante. Tu concorda que resistor ôhmico é aquele em que o R é constante? Porque se dobra a divisão dá igual. Triplica a divisão dá. Então tu vê, agora que a gente conhece o que é resistência elétrica, a lei de Ohm fica fácil de falar. Primeira lei de Ohm diz que resistores ôhmicos apresentam resistência constante. É uma forma mais concisa de falar a mesma coisa, que a corrente é diretamente proporcional à tensão. Eu que peço. Vou multiplicar ambos os lados por I. Vai ficar V igual a R. Uma menina pega e fala: professor, nos livros que eu vejo a galera usando U. É verdade, eu sou um dos poucos babacas que usa V. Porque lembra? Volts. E porque é a UFES que usa. Certo? Mas o mundo todo usa U. Eu é que uso V. A galera gosta de usar U porque fala URI. Fala o Viri. Eu prefiro VRI. VRI. Saca? Mas você tão... Gostasse do URI? Senta no colo, fica tranquilo. Pode agarrar. Beleza? URI. A gente fala urinei, aquela coisa toda, né? Certo? Tem nome grande assim, né? O cara urinei. Triste, mas é verdade. Galera, esta fórmula, eu chamo ela de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. A fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Ela resolve tudo. Ela e uma pitadinha de bom senso, ela vai detonar as questões. Aliás, tu que é bem criativo, poderias criar 3 circuitos que a gente vai chamar de circuito tosco. Circuito bobo. Faz aí um circuito elétrico, vamos resolver. Faz um circuito elétrico pra mim. Fala que eu escrevo. Vou te ajudar, tem que ter fio. Tem que ter o resistor. Nossa, que difícil, né? Eu tava pegando pesado. Desculpa, galerinha. Tem que ter a fonte de tensão. Tem que ter a parada, o mais e o menos. Legal. O ampere e o volt. E aí, quais que vocês querem que a gente já saiba e qual que vão me perguntar? Quer saber o volts? Então beleza. Se quer saber o volts, eu vou ter que conhecer o R e o I. Fale. O R vai ser 4. Número da morte japonês. 4. 2. 7. 7 ampere. Vai. É V igual a R vezes I. 4V
especial para transformar num circuito tosco como esse. O importante é tu saber que todos os circuitos do mundo, os mais complexos, no final das contas, ficam assim bobinhos. Outro circuito, circuito tosco 2. Vai, faz o fio. Tem que ter fio, Resistor. tem que ter resistor, A fonte de Mais tensão. tem que ter um mais ou menos. Como é o nome desse? Fonte de tensão. DDP, fonte de, Tensão. diferença de, Potencial. bater, gerar, infinitos nomes. É por isso que eu não fico ensinando, entendeu? Imagina se eu fosse escrever todos esses nomes pra ti, sacou? Isso ia te complicar, beleza? Bota um V de 2.8. Na hora que eu ia jogar o giz, tu abriu o olhinho, cara. Uma vez eu acertei o olho de uma criatura da minha vida. E eu jogava com forte na época, eu jogava, aí não tinha noção, né? E, plá, a guria me abre o olho na hora, pá! Me arrombo todo, imagina a minha cara, destruiu a minha alma. Abre o olho. Antes de eu jogar, mas não depois. Ó, vai! Bota um V de 2.8. V de 2.8. 2.8. E O I. Qual é o I? Deixa eu ver, daqui pra cá. O I é quanto? Quanto? Calcula o R. Vai. 2,8. V igual a R vezes I. 2.8 é igual a R vezes raiz de 15. Deixa o amigo que sugeriu. Como é que faz? Racionaliza. Como é que faz? Racionaliza. Nada demais. Não podemos ter medo de números feios. 2.8. R é igual 2,8 raiz de 15 sobre 15. Que bonito. Não dá para simplificar, o máximo que eu poderia fazer é as divisões, que aqui, obviamente, a gente não vai perder tempo. Ficou feio, mas achamos a respostinha. Beleza? Última possibilidade para circuitos toscos. Bateram 3π. Fio, DDP, Fonte. o negócio Resistor. resistor. O mais. Ah, não, detalhe. Agora tem que botar Agora os tem nomes. que dar o R primeiro. E isso tem que pedir o I, só faltou o I. Então, qual é a corrente elétrica no circuito abaixo? Sabendo que agora eu vou escolher, né? Porque depois... 666. 1000 ohms, É 1000 meia, ohms meia. para 220 volts na tua casa aí, vamos ver. E aí? É 220, a galera já tá agilizadinha. 1000 Vezes vezes I igual 0,222. 0,22, é dividir por 1000, lembra? Beleza? Tranquilo? Cara, a boa notícia é que todos os circuitos que eu vou te ensinar, e vão ter uns bizarros, vão ser enxugados, reduzidos a ponto de ficar bobo. E aí tu usa V igual a R, eu te dou duas coisas de mão beijada e tu detona o que está faltando. Certo? Esta é a essência da eletrodinâmica. Ó, na verdade, se tu achar algum aparelho teu que consome essa corrente elétrica, tem na etiquetazinha do aparelho, a única explicação para ele estar conectado em 220 volts e estar usando só 0,22 ampere é porque a resistência desse aparelho é 1000 ohms. Isso pode acontecer, tem um monte de aparelho em casa que usa uma corrente bem pequenininha, né? Certo? E aí então tu pode saber a resistência elétrica dele fazendo V igual a R vezes I. Eu botei no quadro e já botei no site. A primeira vez. A primeira vez. Desde a sexta série. E assim, ó, eu já provoquei quando eu botei no site. Eu provoquei e vou começar a piorar. Porque tu sabe, né? Eu acho um absurdo essa pergunta. O que vai cair na prova? Oh, vai cair o volume 8. Não, o volume 8 vai cair. Vai cair o que eu não dei, não. Tô pegando teu pé, tá tranquilo, né? Claro, claro. Eu botei assim a outra. Quando eu vou... Porque assim, como eu entrego as questões da prova de maneira geral, aqui na sala de aula, nas entrelinhas, né, pra galera ligada, quando me pedem assim, né, tem que botar no sistema, tal, pai ver, aquela história toda, eu vou lá e provoco, eu boto bem mais completo, o cara estudar muito mais, e além disso eu boto uma observação, é evidente que é cumulativo, ou seja, todas as questões que já caíram podem cair novamente. É pra espizinhar, né, cara? Eu fico puto com essa pergunta. O que vai cair na... Eu fico puto, cara. Porque não faz sentido. Mas já passou, ó, sem essa de moral, já passou, vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte, Posso perguntar? Pode perguntar. Tá, olha só, todo circuito que ele der, o resistor vai ser ômico, né? Senão não sei calcular. Boa pergunta. Se o cara falar um resistor não ômico apresenta tal tensão em cima dele e tal corrente, eu posso calcular a resistência? Cuidado, a definição continua valendo.
Quem não vale é a lei. Isto aqui vale para tudo. Se tu quiser calcular a resistência elétrica do corpo de uma pessoa que não é um resistor ômico, tu pode aplicar uma DDP nela, calcular o I que percorre ela e achar a resistência da pessoa, mesmo a pessoa não sendo um resistor ômico. Essa tua pergunta é muito boa. Eu tinha esse medo. Professor, o resistor não é ômico, o que eu faço? Usa o V igual a R vezes I, porque a definição de resistência elétrica não é pelo mediômico. Muito boa a tua pergunta. Outra coisa, os sólidos, os átomos estão todos agarrados uns nos outros, né? Por isso que só o... Quem é que conduz corrente? O elétron, porque se o próton fosse se mover, ele ia sair do núcleo, ocorrendo uma reação no... Bum! A prova, então, de que não tem reação nuclear na corrente elétrica, porque são os elétrons que quicam de átomo para átomo. Porém, imagina que eu tenho água e boto sal na água. O que vai ocorrer? Ionização ou dissociação iônica? Parabéns, na outra turma bastante gente falou ionização. Teria que rever a parte de química. Quando eu boto a NaCl, cloreto de sódio, na água, ocorre a dissociação iônica, fica Na mais e Cl boiando, partículas positivas e negativas boiando na água. Se eu botar uma corrente elétrica, as partículas positivas vão para um lado, aí vai ter corrente elétrica nos dois sentidos, né? Nós vamos tratar disso um pouquinho mais na próxima aula. Já dá para riscar exercíciozinho de V igual a R vezes I. Muito obrigado pela paciência. Se for em série, tu vai só somar. Um conectado depois do outro. Se for em paralelo, vai ser uma soma especial. 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais sobre R2. Fica tranquilo, vai ficar tranquilo. Na semana que vem tu vai receber aquele conteúdo.